Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Hoje eu vou falar novamente aqui do livro Marcuse, Cultura e Sociedade, volume 2. Hoje falando do capítulo 2, que é o texto intitulado O Existencialismo. Comentário ao Ser e Nada. Ser e Nada, como vocês lembram, ou devem lembrar, é o livro principal da obra existencialista do Jean-Paul Sartre. Eu fiz alguns destaques aqui. Esse livro, esse texto é de... deixa eu ver, 1965. A obra de Sartre foi publicada em 1943, certo? Então você vê que tem 22 anos de diferença, né? Então já havia uma grande presença da obra de Sartre no, nos meios intelectuais e tal. E aí essa resposta, digamos assim, do Marcuse seria uma espécie de manifesto não só da leitura do livro, né, ele demonstrou uma leitura bem aprofundada, mas também da linha de pensamento da Escola de Frankfurt com a visão marxista a respeito da sociedade, meio que contrapondo em alguns momentos e complementando em outros a visão existencialista. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, viu? E dar like no vídeo, certo? Aí na descrição também tem uns links, você pode ver meus livros, nas minhas redes sociais, então aproveite. Tá, o fone tá caindo, não tá na posição errada. Deixa eu ver aqui os destaques que eu fiz. A atitude interrogativa revela o fato de o homem estar cercado e permeado pela negatividade. Aí vem a citação: a possibilidade permanente do não ser fora de nós e em nós condiciona nossas perguntas sobre ser. Fecha aspas, né? Entretanto, a negatividade implicada na atitude interrogativa serve unicamente como exemplo ou indicação do fato fundamental de a negatividade cercar e permear a existência inteira do homem e todas as suas atitudes. Ele está comentando o elemento do existencialismo de Sartre, em que o ser humano, né, o ser para si, que é o ser humano, se define pela negatividade, pelo que não é. E aí ele aponta para essa negatividade justamente como sendo aquilo que está ausente na essência do ser humano, né, do sujeito humano. A totalidade dessas nadificações, né, negativas, né, formulações negativas a respeito do ser, constitui o ser do sujeito. O homem existe, abre aspas, como modo perpétuo de arrancamento àquilo que é. Fecha aspas. Então, ele está retomando, né, as ideias básicas do existencialismo socrático. Socrático o quê? Sartriano. Existencialismo socrático. Existencialismo sartriano, em que o ser humano é aquele que ainda não é, né, que não é, que está sempre por ser. Há uma identificação do ser humano com a liberdade. O homem constitui a si e o seu mundo, ao mesmo tempo, constitui sua liberdade essencial. Isso também, né, a formulação a partir do Sartre, que o Marcuse ele vai montando para puxar as críticas possíveis em cima dos posicionamentos existencialistas. Lembrando que o existencialismo na época, né, nos anos 60, tinha uma influência muito grande, não só nos meios intelectuais, estudantes, né, os sindicatos, né, os movimentos sociais, tanto que havia uma presença muito forte do pensamento do Sartre nos movimentos lá na França de 1968, em que muitos jovens foram para as ruas para fazer exigências, né, de maior acesso político, maior liberdade, de libertação também das colônias francesas. Então, esse tipo de engajamento via a influência intelectual tinha uma forte influência do existencialismo nesse momento, sendo que o existencialismo complementa, de certo modo, muitas das visões marxistas que também eram predominantes na época. A liberdade humana não é uma qualidade entre outras, nem algo que o homem possua ou dela sinta falta, mas é o ser humano mesmo e como tal. Então, essa é a visão sartriana sobre a liberdade, que, como eu já falei nos vídeos sobre o Ser e Nada do Sartre, e tem o outro texto também sobre as emoções,
essa liberdade ela é constitutiva da própria condição humana. Então não é uma coisa que se possua, certo? É alguma coisa que se é. A liberdade não pode ser diferenciada do ser da realidade humana. Não há diferença entre o ser humano, ser homem, né, ser humano e seu ser livre. A partir daí, né, a identificação do ser humano com a liberdade se segue a responsabilidade plena e ilimitada do homem pelo seu ser. Para concretizar sua ideia de liberdade e responsabilidade, Sartre assume a ênfase de Heidegger sobre o ser lançado do homem numa situação pré-dada. Então, assim, o que ele está dizendo é que o Sartre retoma do Heidegger a ideia do ser lançado no mundo, certo? Esse ser lançado no mundo é aquele que somos nós, né? Que ao ser lançado no mundo ele tem que projetar a si mesmo para a realidade a partir das escolhas que faz. E aí o Sartre acrescenta essa elaboração a respeito da liberdade e da responsabilidade, né? Que aí é como se cada indivíduo, cada sujeito fosse responsável pelas escolhas que faz, e essa liberdade radical do ser humano acaba impondo, né, as escolhas diante dessa condição que é assim imutável, digamos assim, né? Então essa escolha livre e responsável seria o fundamento dessa noção de ser negativo, da ser negatividade do existencialismo sartreano. Nem o poder no céu ou na terra pode forçá-lo a abdicar sua liberdade. Ele mesmo, e somente ele, deve decidir e escolher o que é. Bom, tudo isso é o Marcuse apresentando as noções básicas do existencialismo sartreano. Todas as relações humanas fundamentais e o inteiro empreendimento humano são infestados por esse fracasso, né? O fracasso da negatividade, né? Do sempre não ser. Porém, precisamente por causa de o fracasso ser permanente e inevitável, é também fundamento e condição da liberdade humana. Certo? Então, essa visão, né, do fracasso como sendo essa negatividade constante é o que impulsiona essa condição do ser humano como livre. O círculo da identificação ontológica com isso se fecha. Une ser e nada, liberdade e fracasso, escolha autorresponsável e determinação contingente. Então, esses binômios aí, né? Ser e nada, que é o título do livro, liberdade e fracasso, escolha autorresponsável e determinação contingente, vai fundamentar a visão que Marcuse está desenvolvendo sobre o existencialismo de Sartre, certo? Que aí ele vai criticar, né? Acho que a partir daí que ele começa a criticar a visão dessa liberdade, radical do ser humano em relação à sua situação, e ele vai colocar a questão do contexto socioeconômico, né? Então ele vai impor aí, vai elaborar aí a presença da circunstância socioeconômica como sendo esse condicionante dessa aparente liberdade do ser humano no Sartre. Então, o Marcuse vai dizer que não haveria essa liberdade de escolha de fato sem um processo revolucionário que tornasse essa liberdade como algo presente na vida cotidiana de todos os homens, já que a maioria dos homens, na verdade, apenas reage ao contexto sobrevivendo. Daí a relação capital-trabalho sendo o grande impositor dos comportamentos e não essa liberdade tão radical. Bom, pelo menos é a interpretação que o Marcuse está fazendo. Ele vai falar da experiência original do outro, né, como fonte da alienação e da reificação. Provoca duas reações fundamentais que configuram os dois tipos fundamentais das relações interhumanas. A tentativa por parte do ego de negar a liberdade e a dominação do outro, tornando uma coisa objetiva totalmente dependente do ego. Dependente. Ou dois, assimilar sua liberdade e aceitá-la como fundamento da própria liberdade do ego e assim recobrar o ego livre. Então, ele está tomando aqui a noção do ser para o outro do Sartre, né, que o Sartre ele junta a ontologia dele, né, o ser em si, ser para si e ser para o outro. Né, na aula, né, no vídeo sobre a obra do Sartre,
Tem 2 vídeos sobre essa obra, Ser e o Nada, aqui no canal, você pode procurar, que está lá. É desenvolvido esse trinômio, né? Ser em si, ser para si e ser para o outro. O ser para o outro, na verdade, é o reconhecimento da presença do outro na existência do ser para si. O ser para si, ele não está isolado, ele não é solipsista, né? Ele não está centrado em si mesmo, porque ele está presente no mundo cheio de outros. E é através desses outros que é possível o reconhecimento das posições condicionantes de cada sujeito e daí processos possíveis de transformação revolucionária. As duas relações humanas fundamentais se produzem e se destroem em círculo, que seria justamente essa questão da liberdade de um, a liberdade expressiva de um, diante da radicalidade dessa liberdade na condição, e a do outro, né? Então haveria sempre um processo de produção e destruição diante das possibilidades das relações entre os sujeitos. Nesse contexto em que o Marcuse está chamando a atenção, né? O contexto socioeconômico do capitalismo, né? da exploração, etc., com esse discurso existencialista da liberdade. O homem é livre porque não é si mesmo, mas presença a si. O ser que é o que é não poderia ser livre. É claro, né? Só a liberdade quando há escolha. Se o sujeito, o ser humano, ele fosse, né, uma essência já pré-estabelecida, ele não poderia ser livre, né? Ele teria simplesmente a realização daquilo que ele está, daquilo que estaria pré-programado ser. E obriga a realidade humana a fazer-se em vez de ser, certo? Então, pelo projeto existencialista, né, nós devemos nos fazermos, né? A gente se faz e não é. A gente nunca é, a gente sempre está se fazendo. Então o sujeito mesmo escolheu, a sua escolha foi absoluta e perfeitamente livre. Nosso ser é precisamente nossa escolha originária. Contra esta proclamação, né, contra essa afirmação de liberdade absoluta do homem, surge imediatamente a objeção de que o homem é determinado efetivamente por sua específica situação sócio-histórica, a qual, por sua vez, determina a extensão e o conteúdo de sua liberdade e a margem de sua escolha. Então, a principal crítica do Marcuse, representando a escola de Frankfurt, representando essa linha do marxismo ao existencialismo, né, é justamente essa, que não dá para assumir essa liberdade radical que o Sartre fala diante de uma situação sócio-histórica, socioeconômica de submissão, né, de alienação completa e total, inclusive da própria condição. Então, se você não tem ciência, não tem consciência da sua própria condição, como é que você pode pegar e reconhecer essa liberdade radical? Porque se fosse, simplesmente poderia haver a escolha por romper com essa condição. A livre escolha entre morte e escravidão não é liberdade nem escolha, porque ambas as alternativas destroem a realidade humana que se afirma como liberdade, certo? Então, esse ele está criticando o fato de, em algum momento, eu não me lembro, no Ser e o Nada, ser afirmado, que é Sartre afirmar que o escravo, por mais que esteja numa condição de escravo, que ele não escolheu, ele pode escolher permanecer na escravidão, né, na servidão, ou escolher a morte. Então, para o Marcuse, aí não haveria, na verdade, uma escolha, certo? Só a escolha se há uma possibilidade de vida. Bom, o processo de reificação aparece de múltiplas formas na filosofia do Sartre. Porém, a reificação, tanto quanto reificação é coisificar, tornar coisa, né? Se alguém está ouvindo a palavra e nunca ouviu. Porém, a reificação, tanto quanto sua negação, são apenas obstáculos com os quais a liberdade do homem prospera e cresce. Tornam-se parte do projeto existencial do cogito. E o processo inteiro serve novamente para ilustrar a perpétua liberdade do para si, que mesmo numa situação tão alienada, somente encontra a si mesmo. Então, normalmente é o posicionamento crítico do Marcuse, né, representando a escola de Frankfurt, em que, ao afirmar essa liberdade do para si, né, ele estaria
segundo Marcuse. O Sartre estaria repetindo a posição do cogito do Descartes, né, o penso logo existo, como centro epistemológico da existência humana, né, do pensamento livre e racional, e que por isso projeta para si mesmo, né, a si mesmo, adiante. E ao dizer isso, o Sartre estaria, segundo Marcuse, coisificando, né, reificando o ser humano diante dessa condição, como se ele fosse apenas um objeto, que é uma crítica também que é feita a como a filosofia, a ciência constituem, né, conceitualmente o sujeito na modernidade. Afirma ele como conceito, mas acaba negando como sujeito, né, como subjetividade. O conceito ontológico do para si, que descreve igualmente o trabalhador assalariado e o empresário, o empregado intelectual, o servo e o senhor, prejudica a análise de sua existência concreta, reduzidos ao denominador abstrato. Então, essa liberdade radical do para si, abstratamente iguala todos os sujeitos, né, todos os indivíduos. E o que o Marcuse está dizendo é que fazer essa igualar, né, conceitualmente o trabalhador assalariado e o empresário, né, o capitalista, o empregado intelectual, né, o servo, o senhor, vai simplesmente esconder as bases materiais, né, ou existência concreta, como ele fala, dessa condição, né, dessa situação que é preexistente aos sujeitos, né, aos sujeitos individuais. Reduzida ao papel de motivações, as situações concretas não podem fazer a ponte sobre o abismo entre ontologia e existência. A ideia é assim, a noção de ser que Sartre coloca acabaria se afastando da noção de existência como liberdade, justamente porque estaria reduzido a apenas motivações diante das condições. Então, ao concentrar, né, que o Heidegger também faz essa crítica ao Sartre, ao concentrar tudo no indivíduo, como uma espécie de voluntarismo do indivíduo para a realização dessa liberdade, acaba esvaziando da possibilidade de um questionamento mais amplo, né, como no caso do Marcuse e da Escola de Frankfurt, o questionamento da situação socio-histórica, socioeconômica dos sujeitos. A liberdade existencialista existe, apesar de toda a opressão a qual o homem está submetido na realidade empírica. Porém, num ponto decisivo, a análise de Sartre rompe a pureza do mundo dos conceitos ontológicos, apesar da liberdade eficaz, como o próprio ser do para si, acompanhar o homem em todas as situações. O volume e o grau de sua liberdade variam em suas diferentes situações. É menor e mais sombria, onde o homem é mais profundamente reificado, onde é o mínimo para si. Então, onde houvesse uma situação do ser humano estar submetido, né, como coisa ao sistema, né, à sociedade, à produção ou o que seja, haveria menos possibilidade do para si se expressar como subjetividade livre, digamos assim, né, possível realmente de fazer as escolhas livres e responsáveis. Então é muito difícil, segundo essa análise do Marcuse, assumir essa liberdade radical como sendo fato dentro do sistema socioeconômico que nós temos, né? A obrigação de ser o que é torna-se assim um jogo, uma performance, e a liberdade do para si de transcender sua determinação contingente mostra-se como a liberdade de brincar e desempenhar algo. Isso aqui ele elabora que muitos assim, do que Sartre coloca dessa liberdade do para si acaba se revelando como uma espécie de brincadeira, como se a pessoa está submetida ao sistema opressivo, né, ao sistema de exploração, mas brinca que é livre ao agir de uma certa tal maneira diante, né, das situações possíveis, mas não arriscando aquilo que permite a sua sobrevivência material. Por isso que seria brincar, né? Brincar de uma existência livre. A contingência essencial da existência humana consolida-se no fato de o homem ser e permanecer seu passado,
e de esse passado impedi-lo de uma vez para sempre criar livremente seu ser, que é justamente a contingência da condição em que o sujeito, de onde o sujeito veio, né, de onde o sujeito existe, que é esse passado que ele está falando. Certo? Então esse passado seria muito mais determinante do que o Sartre gostaria de admitir, já que usando o passado como uma expressão dessa contingência que impõe o comportamento, levaria a uma negação, né, da liberdade, que para ele seria uma forma de má-fé, né, passar a ser uma forma de má-fé. Representar permanentemente para si enquanto efetivamente ser para os outros, entretanto, a negação do para si é o em si, e a negação do cogito é o estado de ser das coisas. Então, o Marcuse ele faz um jogo entre a permanência, digamos assim, ou a configuração dessa liberdade que o Sartre fala, mas dentro de um contexto em que essa liberdade vai ser sempre limitada pela situação, né, o contexto socio-histórico, socioeconômico, certo? Que não pode ser negado. Bom, aí eu imagino que nesse desenvolvimento histórico, né, o Sartre acabou assumindo um posicionamento marxista, provavelmente dessa época até morrer, o que revela, na verdade, uma dinâmica da própria evolução da teoria, né, do teórico, assumindo um posicionamento a partir das escolhas que faz. Então, de certo modo, ele tenta conciliar nas escolhas que faz a própria teoria existencialista com o posicionamento político ideológico dele como marxista. Então, isso é bem interessante e Marcuse ele apresenta bem essa ambiguidade, vamos dizer assim, ambiguidade complementarista, ambiguidade complementar, fazendo uma crítica ao existencialismo, mas assumindo que é possível, diante de uma situação contingente diferente, né, em uma sociedade diferente, que essa forma de pensar a liberdade do existencialismo sartriano possa realmente se realizar de maneira mais efetiva. Mas aí fica muito a critério de quem pense, o contexto que pense e, bom, o teórico que prefere seguir, certo? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Dê um like no vídeo, compartilhem para as pessoas interessadas nesse tema, se inscrevam no canal quem não está inscrito, dê uma olhada aí nas inscrições, que tem links aí de livros meus gratuitos, livros para comprar, redes sociais, para apoiar o canal se quiser com o PayPal, e até o próximo vídeo.